Vem e vê. Apocalipse, capítulo 6 e versículo 1. A paz do Senhor Jesus Cristo. Retornei para trazer biblicamente a explicação, segundo o meu espírito, do segundo cavalo do Apocalipse. Estamos no branco, que eu expliquei. Agora vamos para o próximo, que está em Apocalipse 6, na visão e revelação que Deus entregou a João na ilha de Patmos. Apocalipse 6 e o versículo 3 diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E aqui eu vou fazer a interpretação, segundo o meu espírito que está comigo, do cavalo vermelho. O branco é a paz, o branco é o Senhor Jesus Cristo, é a graça de Deus para passar pela terra, para nascer e ter a oportunidade de retornar a ser filho de Deus como criado. E vamos ao vermelho. O vermelho, quem está montado sobre ele, segundo a palavra diz, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse não saiu bom, esse não saiu do bem, ele saiu para a guerra. O que simboliza esse cavalo vermelho? Na visão que Deus entregava a João, meus irmãos, esse cavalo vermelho simbolizava o derramamento de sangue, a guerra. Essa visão do cavalo vermelho atingia desde a queda do homem, onde Adão se tornou um natural, uma natureza. Adão ele herdou a natureza do pó que ele foi criado. E aquele pó era vestígios, era entulhos do que sobrou da rebelião. E ainda foi purificado com os pés do Senhor, porque ele pisou sobre os destroços e fez o pó, que é essa terra que pisamos, e desenhou o homem. Então, quando Adão cai, ele degenera-se do divino, e há uma separação eterna e definitiva. É ali que nasce o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele percorre até o final da guerra do Armagedon, porque ainda há sangue e derramamento de sangue, e pecado sem perdão, sem reconciliação. Quem dá o livramento é Deus. E visto que o pecado concebeu, tomou a criação das mãos de Deus, pela natureza do rebelado, ele toma uma natureza de ignorância. E a ignorância é uma mente que não compreende o divino. Para o homem, essa mente seria uma tragédia, porque a mente ia proceder do maligno, e o maligno era o mal. E o que aconteceu com Adão, Eva, Caim e Abel? O seu próprio irmão derramou o sangue do seu
irmão. Um irmão mata o outro. Então foi o primeiro derramamento de sangue da Bíblia e do pecado, na natureza do pecado. Quando isso acontece, ele recebe a maldição e o irmão fica morto de vida pelo sangue derramado. Então o cavalo vermelho inicia dali. O homem, ele concebe o sangue, ele passa a viver do sangue. A vida do homem é o sangue. E o que estava montado sobre ele saiu para fazer todo a... Recapitulando aqui, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Primeiro, o homem, ele estava destituído e em natureza. Então esse homem, ele não servia para Deus. Ele não ia servir para Deus. Ele ia servir para o maligno. Então, se ele ia servir para o maligno, quem é que ocupa esse cavalo vermelho? O maligno. Então, o maligno que tomou posse desse derramamento de sangue, porque ele tirou a paz dos homens, tirou a paz da terra e foi lhe dado o quê? Tirasse a paz da terra e matasse uns aos outros. E começou, foi o primeiro que provocou a morte, o derramamento de sangue. E foi o que aconteceu. Então, isso foi consumado, o pecado consumado no casal e o homicídio. Então, a partir dali, já se lia por esse cavalo vermelho que os homens iam viverem do homicídio. Ia viver uns matando os outros. E uns tirando a paz dos outros. Porque o fruto que foi de Caim foi ambição e inveja. A inveja foi tão grande que ele teve capacidade de matar o seu irmão. Ele talvez não soubesse, eu não sei, o mal estava já concebido nele. Nós não temos hoje a justificativa da ação como nós temos hoje. Uma atitude criminal, uma atitude que deve respeitar de Deus aos homens. A lei é você não poder tocar na vida de ninguém. E ele não tinha porque ele era o primeiro filho. A primeira criação. Então, quando ele vê o irmão ofertar a Deus o primeiro fruto da terra e ver Deus receber, ver a bênção na vida do irmão, ele o inveja, e a inveja é tão grande que ele mata. Ele provoca o primeiro homicídio e dali nasce, daquele princípio nasce o derramamento de sangue, que esse cavalo vermelho processa nessa visão e traz na bandeira. A bandeira, o cavalo, era a bandeira dos acontecimentos, dos resultados. Essa geração de Adão foi destituída no dilúvio, mas Deus salvou um, que foi Noé. Salvou Noé e toda a sua família. Noé, naquele momento, foi o único que teve fé. Que teve fé e que teve juízo e que teve possibilidade de Deus falar com ele. E ele obedeceu à voz de Deus e construiu a arca. E Deus destruiu toda a humanidade. Todos os filhos de Adão foram destruídos no dilúvio. A terra recebeu a primeira chuva e a inundação foi completa. Por mais porção seca que tivesse sobre as águas, Deus a inundou a todas para lavar e ter uma altura muito grande do acontecimento e da nova terra que surgiria para a arca descer e retornar à existência, porque a semente do homem tinha sido guardada. Quando Deus guarda a semente do homem em Noé, é porque tinha possibilidade e Deus tinha decidido salvar o homem desse derramamento de sangue e dessa odiosidade, dessa espada maligna que é a guerra. Quando Noé desce da arca e começa a repovoar a terra,
cessou o derramamento de sangue? Não, a história recomeça. Noé é um homem de Deus e Noé teme a Deus e tem aliança com Deus. Então, entre a família de Noé, os filhos e ele, os filhos eram pais já, então entre eles, Noé era o homem de Deus. Então, Noé, ele no percurso do servir a Deus, ele estava com os filhos, né, com os 3 filhos, e as vossas casas e as vossas esposas. E quando ele serve a Deus, se alegra em Deus, recomeça em Deus, ele tem um aborrecimento com um filho, e ele amaldiçoou um filho. E ele estava ali como homem de Deus. E como Adão, autor de todo o reinício da terra, o reinício da criação. Então ele amaldiçoou um filho por um aborrecimento, por uma embriaguez. E fica a maldição do pai sobre aquele filho. O filho, ali nasce o servo, nasce o escravo, tudo naquela maldição. Porque a Noé ali era Adão. E Deus dá liberdade, livre-arbítrio para os filhos dele. Porque Noé, eles sabiam que ele era temente a Deus, que ele tinha aliança com Deus, mas Deus, ele não, que ele oferecia a Deus o holocausto, Deus, ele não tratou com Noé a nação. Ele não tratou com Noé um culto contínuo com a família e incluiu a família como sendo o seu povo. Ele estava ali para povoar a terra. Então a missão era diferenciada de povoar a terra para uma nação específica onde Deus pudesse habitar. E cada um ali tinha a sua decisão própria e tinha a sua decisão de existência. E foi assim que se deu. Cada um saiu para edificar a sua história, povoar a terra e constituir a sua gente, os seus reinos, as suas posses. E aconteceu que um saiu amaldiçoado e este foi o que povoou e descobriu Canaã. Canaã é o território de Jerusalém. E essa terra foi de Abraão, porque Abraão foi a 4ª geração de Noé. Quando chega na 4ª geração, Deus consegue falar com um neto, tetraneto de Noé, e faz com ele uma aliança e inicia uma nação. No tempo de Noé, já existiam as batalhas, porque Abraão, ele vinha de uma batalha quando encontrou Melquisedeque e ofereceu a Deus e a Melquisedeque holocausto, porque Melquisedeque era sacerdote. Sacerdote era um temor a Deus. E o sacerdote, ele oferecia a Deus. Então Noé era um sacerdote. Então ele encontra Melquisedeque. Ele era a 4ª geração. Melquisedeque procedia de Noé. Porque Noé, quando abriu a arca e desceu para agradecer a Deus, ele ofereceu a Deus o holocausto e foi de cheiro suave. Então, Abraão já encontra, na 4ª geração, já vem 5 reis, 5 pais de famílias dominadores, de posses de terra. E eram homens primitivos, certamente nocivos e bem diferente de um raciocínio lógico. É tanto que Deus trata com Abraão e tira ele de Ur dos caldeus, do meio da sua parentela. E quando ele encontra Melquisedeque, ele serve a Deus e ele dizima. E Deus já havia falado com Abraão. E o derramamento de sangue vem sendo processado no cavalo vermelho sobre a terra. Porque o homem feito de sangue, ele já vinha em guerra uns contra os outros. O antes da humanidade era guerra uns contra os outros.
os piores eram necessários serem matados por conta da atrocidade e da iniquidade que ele desenvolvia e que ele degenerava a terra. A primeira razão por que Deus destruiu tudo era a iniquidade que Deus não tinha mais como controlar em termos de obediência ao divino. Obedecer a Deus e reatar e reconhecer uma aliança com o divino. Então isso não tinha possibilidade nos tempos de Noé. O Senhor envia um dilúvio e refaz. A terra ia sendo destruída, aqueles que eram iníquos. E eles praticavam a corrupção degenerada e não tinha como reter e nem deter. Então, o que Deus dizia? Vai lá, mata tudo. Guerreia contra eles, porque eles não têm inclinação para o bem. E a terra tinha que ter o bem, e o bem tinha que vencer para se estabelecer a palavra, a nação e a ordem de Deus. A terra, meus irmãos, ela nunca foi abandonada de Deus. O projeto de Deus é com a terra. Muito embora as evidências não denunciam quantas vezes. E uma das vezes que não denuncia é quando a guerra era necessário guerrear contra os inimigos e ter que destruí-los todos. Por conta que o que eles faziam e praticavam de iniquidade e de corrupção não podia estar sobre a terra, porque excedia ao limite do temor, excedia a divindade e a posição natural de um homem. E é nessa atitude, nesse desenvolvimento, que nós constatamos o cavalo vermelho da visão. Então, esse derramamento de sangue foi processado. Abraão é a nação de Deus, localizou, ganhou as terras todas que Deus havia prometido, ganhou o filho, né? Recebeu o filho da promessa, constituiu a sua família, constituiu seus herdeiros e deixou todos muito bem definidos no lugar da promessa, até eles precisarem descer ao Egito. E enfim, a história começa aí. Primeiro, Abraão é pai de Isaac, e Isaac dá a promessa, gera e dá os descendentes, que são os 12 netos de Abraão. A partir daí se tem a promessa e a palavra de Deus, mas dentro do derramamento de sangue. Dentro do derramamento de sangue. E aí ele, para salvar a família e os descendentes de Abraão da fome, Deus os leva ao Egito em um plano sobrenatural e milagroso. E lá eles permanecem com os egípcios 400 anos até precisarem chegar o dia de sair. E nessa época da saída eles já estavam crescidos, já era um povo enorme, e eles já eram nação, mas eram separados do Egito por conta da casa paterna. A casa paterna nessa época era muito bem definida, inclusive se fossem da linhagem da promessa de Deus, de um pai realmente de comunhão, de aliança com Deus. E o que Faraó tinha em mãos era a aliança de Deus no meio do seu povo. Então, os filhos de Abraão saíram do Egito após 400 anos e foram para o deserto através de muitos milagres e através de um processo muito triste de escravidão com que eles vinham sendo tratados, justamente por não serem egípcios. E quando eles saem, através dos milagres, do poder, da virtude, da presença majestosa de Deus no meio do seu Israel, eles no deserto, eles guerreiam contra diversos reinos e destrói diversas gentes, diversas nações corrompidas que não podiam estarem nem sobre a terra e nem entre eles.
porque Deus não impedia que Israel recebesse o estrangeiro e o tivesse como servo. Mas aquele que Deus mandasse destruir, como ele mandou a Saul, vai lá e destrói os amalequitas, e ele foi lá e fez o serviço em parte. Então ele quebrou ali uma aliança. Em Deus mandar destruir, eles não podiam receber como estrangeiros e nem aproveitar os despojos. E quando eles saíram do deserto e percorreram os 40 anos do deserto, eles guerrearam contra muitos. E muitos Deus ensinou e ordenou que matassem. E outros Deus ensinou que deixassem. Quando Josué chega na terra para possuir, tem na Bíblia os que Deus manda que matem todos, e tem os que Deus manda que deixem vivos, porque eles fariam aliança com os filhos de Deus. Então, os que faziam aliança com os filhos de Deus, eles serviam aos filhos de Deus. Então, quando eles serviam aos filhos de Deus, eles serviam a Deus. E eles eram estrangeiros na aliança. Mas essa aliança tinha que ter o consentimento do altar de Deus. Eles não faziam aliança com o povo que Deus dissesse: não façam aliança. Vá lá o exército de Israel e destrua todos. Porque a forma deles viverem era muito absurdas e deles oferecerem. O Deus deles era realmente um monte, eles queimavam os filhos no fogo, eles faziam coisas extremamente anormais, eles faziam barbaridades. Então eram pessoas que estavam extremamente corrompidas sobre a terra. Era como um malfeitor hoje que pratica um crime e você tem que deter porque ele está totalmente possuído por Satanás. Então naquele tempo era assim. E o derramamento do cavalo vermelho de sangue vinha nesse processamento de derramamento de sangue. E Israel trazia a promessa de Deus, de vir o perfeito sacrifício. Israel ela não tinha capacidade, a nação, eles não tinham capacidade de pregar que o derramamento de sangue que existia sobre a terra, viria Deus, um profeta de Deus para eles, para deter essa guerra, para deter essa necessidade de destruir alguns inimigos por conta da iniquidade e da maldade, da corrupção, do terror com que eles serviam aos vossos deuses e aos demônios e se sacrificavam. Então, quando eles não sabiam, eles não tinham essa mensagem, essa palavra profética, mas eles tinham o culto do estrangeiro, que Deus mandava na lei. E aí, toda vez que eles faziam por semana o culto do estrangeiro, o estrangeiro tinha direito de passar e vir no culto para ouvir o profeta e ouvir a voz de Deus. E quanto fora isso, a terra seguia de derramamento de sangue. Uma nação destruía a outra, como posse do que ela tinha. Nabucodonosor tomou Jerusalém e queimou suas portas a fogo. Quando o altar da comunhão, que foi erguido no deserto do Sinai, não correspondia à adoração. Então, o que aconteceu? Deus usava os profetas e eles matavam os profetas, os reis de Israel, os reis de Judá. E aí Deus disse: não, eu vou entregar vocês na mão dos vossos inimigos. E aí Deus trata e traz a Nabucodonosor e ele saqueia e leva. Então o que ele leva da terra ali? Ele leva a arca de Deus, ele leva o altar de Deus, ele leva a nação, que o sangue que vinha naquela nação, que procedesse dali do perfeito sacrifício, estancava a guerra das nações. O mata-mata, o derramamento de sangue, o cavalo vermelho. Nabucodonosor converteu ao Deus de Israel. Nabucodonosor ele era tão impossível que ele não sabia um sonho, ele queria o sonho e ele queria a interpretação do sonho. E que os magos do seu palácio o dessem. E eles diziam que realmente isso era impossível.
se pelo menos ele soubesse o sonho, mas ele disse, eu não sei o sonho, eu quero o sonho e eu quero a interpretação do sonho. Então ele dizia, eu não vou ficar louco, eu mato todos vocês. E datou matar todos os seus magos e mágicos e astrólogos que tivessem no seu reino, até Daniel intervir na situação e dizer, vamos procurar uma solução e me dê um tempo que eu vou ver o que Deus pode fazer acerca essa imperatividade. Então eram pessoas nesse nível e nações que Deus entrava muitas vezes mandou o rei Davi destruir a diversas. E os reinos, quando ele liberava a ação da destruição, era porque realmente o indivíduo, a nação era absurda. E Deus revelou a Daniel o sonho e revelou a interpretação e entregou ao rei. E o rei lhe deu posição excelente no seu governo. E mais na frente ele converte a Deus, porque Daniel disse, você ainda não vai se quebrar, nem a sua natureza vai se render. Você vai passar por um processo de loucura. E quando se cumpre, ele fica, e Deus lhe devolve a consciência, ele converte, ele escreve um edito para o rei e para o governo do rei, do reino, de que só deveriam temer e honrar ao Deus dos hebreus. Então este era o Deus, e a nação ela não sabia pregar de onde viria o fim do derramamento de sangue, e quem trazia era eles, a nação de Israel, e trouxe que foi o Cristo. Entre a pregação de Israel para as nações e a comunhão com Deus, o que eles fizeram? Eles não tiveram a comunhão precisa com Deus e fizeram aliança com as nações, sem ensinar que viria um profeta que ia libertar as nações e trazer a solução para todos. Então, quando o Filho de Deus vem, eles crucificam justamente o Cordeiro. E pelo sangue de Jesus, do corpo de Deus, do corpo de Cristo, o derramamento de sangue foi subtraído sobre a terra. E as nações tomaram os seus lugares e tomaram os seus equilíbrios, as suas leis, até o dia de hoje. Então hoje nós temos o Egito, nós temos Roma, nós temos a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a África do Sul. Todos esses povos árabes são descendentes naturais daquela região, né? O que não deu para alcançar foi os medos e os persas, os caldeus, os medos e os persas, que foram 3 reinos e 3 povos que ficaram no passado pelo derramamento de sangue, né? E tinha os bárbaros também, que foram banidos da terra. Então eles iam vencendo as batalhas e iam trocando o domínio e o governo das pessoas e dos povos. Quando Cristo vem, Cristo já veio há 2000 anos. Então quando o sangue do Cordeiro de Deus é derramado, que é justamente a representação do cavalo vermelho, aí a terra sossega e o homem passa a desenvolver outra coisa que não seja a guerra. Ele passa a desenvolver a lógica, o raciocínio, a filosofia, ele passa a desenvolver as teologias, mesmo no seu eu acho. E hoje nós temos essa situação em diferente escala, o derramamento de sangue e a morte. Hoje nós temos ela dentro da lei e dentro da justiça que a lógica do homem desenvolveu sobre ele, né? Desenvolveu o seu psíquico pelos desenvolvimentos, pelas teologias, desenvolveu o seu racional e desenvolveu o seu limite temor e o amor ao próximo. O amor ao próximo. Porque o derramamento de sangue era uma frieza. Então, hoje nós temos o amor ao próximo. E o apóstolo Paulo, na igreja primitiva,
quando ele entra em Éfeso, Éfeso está cheio de ídolos, né? E ele vence todos pelo poder da palavra. E a cidade toda se converte praticamente ao evangelho. Pelo menos todos os deuses que eles serviam e aquele serviço àqueles deuses deixavam eles frios para matarem e para tirarem, roubarem o que era do próximo. Então, o evangelho foi prego pelo apóstolo e foi transformadora a libertação e grandiosa na cidade de Éfeso. Então, Cristo, ele veio para essa ação e ele fez. Porque o que nós temos hoje, há 2000 anos atrás, o que vem vindo hoje para nós é o amor ao próximo, na verdade, é a justiça e o juízo sobre a prática, né? Porque quando Caim matou Abel, Deus aplicou o juízo na hora e condenou a ele. O homicídio dele foi julgado, mas Deus não julgou nenhum outro mais. Eles foram entregues às vossas consciências e às vossas concupiscências. Então, hoje, quem se corrompe e quem se entrega ao homicídio e quem se entrega à corrupção, à iniquidade, aquela desenfreada que não tem como haver jeito, forma de viver, né? Não tem como aceitar aquele indivíduo na sociedade de tão absurdo que ele se encontra. E aí, hoje a justiça já entra e já recolhe ele para um tratamento e para uma detenção. Eu acho que isso ainda acontece, que não esteja ameaçado. E aí, o que é isso? É o sangue do Cordeiro, que justamente o cavalo vermelho foi detido por ele, pelo cavalo branco, pelo homem que estava no cavalo branco. Então, isso é o livro do Apocalipse. Por que Deus precisou falar desse cavalo vermelho para João? Para que ele trouxesse, através do Espírito Santo, o entendimento da proporção do Cordeiro de Deus na terra. O que ele alcançou? A diferença que ele fez. Nós não temos há 2000 anos nação matando nação. Temos a guerra, mas a situação é limitada. E eles não mudam de natureza e naturalidade. Por mais que eles traçam uma guerra, eles permanecem no governo dos vossos lugares, das vossas conquistas. Então essa guerra ela tem que entrar num acordo de paz. E isso foi o sangue do Cordeiro que deteve ao cavalo vermelho, que é a guerra. Então esse foi o cavalo vermelho do Apocalipse e ele foi detido pelo sangue do Cordeiro, mas ainda há na promessa muito derramamento de sangue por conta da rejeição do cavalo branco e do príncipe da paz. Então, quem não aceitar ao Cordeiro e entender, interpretar a ação dele, ele vai fazer parte do cavalo vermelho, porque ainda vai haver guerra. É bíblico. E tem uma última, que o Cordeiro vem fechar e vem finalizar por Israel e pelos salvos marcados em Israel para entrar na eternidade. Essa última guerra, ele vai vencer. Porque hoje eu posso falar assim, que Cristo Jesus venceu as guerras, as interiores e as externas. E nós estamos esperando ele arrebatar a igreja. Ele vai levar o seu povo, tirar da terra. E o que vai ficar na terra são reinos que vão guerrear contra ele. Então, na última guerra que ele vai vir fazer parte, porque eles não vão parar de guerrear, eles não vão se convencer e nem se converter, senão a palavra não diria que ainda tinha uma guerra final, cujo o autor e o cabeça é o Cordeiro para finalizar a estrutura sanguínea e implantar a eternidade. Então, esse cavalo vermelho é a guerra, o derramamento de sangue. Até haver corpo e gente formada do sangue,
haverá esse conflito de guerra. Agora, claro, como eu falei, até aqui o cordeiro ele mudou depois que ele foi gerado e veio a estrutura das nações. As nações, destruindo as nações e tomando e assumindo seus lugares. Então a história ela parou ali para nos mostrar a base e o poder que é o amor de Deus. E a vitória que Ele nos dá como nação eleita, povo adquirido, sacerdócio santo, pelo Cordeiro que cremos e que servimos e que estamos neles agregados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda faltam os 2 cavalos, que é o preto e o amarelo. E eu pretendo localizá-los aqui nessa meditação. Amém.